Shalom, queridos. Sou o apóstolo Carlos Eu sou a pastora Tina Vieira. e hoje no programa Domínio Territorial nós vamos estar compartilhando com vocês algo muito tremendo, algo gostoso, algo bom, algo que nos deixou muito felizes nessa semana e nós queremos compartilhar com vocês no programa Domínio Territorial de hoje. Portanto, fica aí, já voltamos. Olá, queridos, abençoados. É muito importante sempre estarmos compartilhando as coisas boas que acontecem conosco. E hoje nós queremos compartilhar algo especial que aconteceu conosco aqui em Berlim. Estamos chegando agora, daqui a pouquinho, estamos chegando no Consulado do Brasil, aqui em Berlim. Entrar no pedacinho do Brasil. Vamos estar pisando no território brasileiro. Recentemente, o passaporte da pastora Tina, ele não necessariamente venceu, mas faltava alguns meses para vencer. Nós decidimos renovar o passaporte da pastora. Fizemos os primeiros procedimentos, esperamos um mês para chamar a pastora. A pastora esteve aqui no Consulado de Berlim, nós estivemos aqui no Consulado de Berlim. E depois de um mês, nos chamaram a pastora, porque o meu ainda vai vencer em 2027. Chamaram a pastora para retirar o passaporte renovado. Quem mora fora do Brasil sabe da importância de ter um documento renovado, atualizado. E isso alegra o nosso coração. Estamos a 100 metros aqui do consulado. Como eu estava falando, isso alegra os nossos corações, porque aqui na Alemanha eu tenho a permissão para morar e a permissão também para desenvolver a minha atividade profissional. E eu atuo na área da gastronomia, aqui em Berlim, nós atuamos nessa área. E você deve ter visto aí, no nosso banner do programa, o título do nosso conteúdo de hoje. Não é somente sobre passaporte. O nosso tema de hoje é: brasileiro ajuda brasileiro? Aqui na Alemanha, a comunidade brasileira aqui na Alemanha gira em torno de 170 mil brasileiros. Então a comunidade aqui na Alemanha ela é muito grande. E se vê falar muito, né? Se vê falar muito sobre brasileiros aqui. E a maioria dos brasileiros, eu não vou generalizar, né? E isso aqui é um desabafo e também uma cutucada que eu decidi dar hoje naquelas pessoas que poderiam ser e não são. Então a comunidade brasileira aqui na Alemanha ela é muito grande, né? E recentemente eu estava fazendo uma pesquisa sobre qual o ranking que o Brasil se encontra hoje no quesito solidariedade. E pasmem,
O Brasil está em 20º lugar nesse quesito de fazer o bem, de ser generoso. E a Alemanha, vou dar uma paradinha aqui que nós já estamos chegando no consulado, e a Alemanha ela está em 70º lugar. Você vê que é uma diferença gritante, né? E naquela época em que o mundo todo passou por aquele perrengue, né? Muitas pessoas tendo as suas vidas ceifadas. Eu não vou falar aqui o nome da doença porque não vem ao caso. O Brasil demonstrou uma solidariedade impressionante, incrível. Só que aqui na Alemanha, é como eu falei, eu não vou generalizar. Só que aqui na Alemanha é diferente. A gente ouve muitas pessoas dizer que a comunidade brasileira aqui na Alemanha ela é muito unida. E nós temos uma experiência que diz o contrário. Veja bem, eu não estou generalizando, né? Nós temos uma experiência aqui que diz o contrário. Aí eu fico pensando, o brasileiro, ele quando vem para a Alemanha para trabalhar, e é um profissional da área que ele escolheu vir trabalhar aqui, muitas vezes ele olha aquelas outras pessoas com um olhar de reprovação. Nós estamos chegando aqui no consulado e na saída, que não pode filmar lá dentro, na saída eu continuo este raciocínio acerca dos brasileiros aqui na Alemanha. Vamos entrar, estamos chegando e eu compartilho com vocês daqui a pouco o restante do meu raciocínio. Vamos lá. Ok, acabamos de sair aqui do consulado. Hallo. Consular? Bitte? Bitte? Sprechen Sie Deutsch? Nee. Nee. Hört sich gut. Was? Wir suchen die brasilianische Botschaft. Brasiliano. Hier? Hier? Ja? Ja? Ah, okay. Ja. Dankeschön. Aqui na Alemanha nós temos que estar preparados, né? Porque muitas vezes somos abordados aqui na rua de alemães pedindo, inclusive, informações, né? E casualmente ele estava procurando o consulado do Brasil que estava atrás de nós. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui, que a pastora Albertina quer compartilhar algo com vocês. Mostra aí, meu amor. O meu passaporte. Passaporte. Muito tremendo. Por 10 anos eu não me estresso. Até 2036. Parabéns ao consulado aqui de Berlim, um ótimo atendimento, desde os primeiros momentos em que nós estivemos aqui. É um ótimo atendimento, uma atenção extraordinária. É aquela coisa, se faltar documento, você não é atendido. Mas, graças a Deus, estava tudo certinho conosco, com a pastora, no caso, né? É porque eu sempre falo nós, porque nós somos um, né? Faz o quê? 2 meses que a gente tirou o italiano? A pastora, ela tem dupla nacionalidade. E é coisa de 3 meses, ela também aqui em Berlim conseguiu renovar o passaporte europeu dela. E então ela está bem calçada, né? Legalizada, e eu da mesma forma. Mas deixa eu continuar meu raciocínio aqui com vocês, que, como eu estava falando, né, da comunidade brasileira aqui na Alemanha, e mencionei também a nossa área em que nós atuamos aqui em Berlim, que é na área da gastronomia, e é uma área que eu amo, né? É a gastronomia.
E dentro da área da gastronomia, nós encontramos pessoas extraordinárias, né? Encontramos pessoas extraordinárias nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Mas também encontramos pessoas que só pela misericórdia de Deus, né? Então, como eu falei, eu não vou generalizar. Existem muitos brasileiros abençoados. Eu não vou dizer que eu tenho amigos aqui na Alemanha, porque amigo, eu sou muito exigente nessa questão de amigos, né? Porque amigo é aquele que está com você na hora boa e na hora ruim também, né? Esses são os verdadeiros amigos. Então, os amigos que eu aqui na Alemanha, eu poderia dizer que não fecha uma mão. Não fecha uma mão. São poucos. Por que eu estou falando dos brasileiros aqui na Alemanha? Porque eu já perdi amigos, porque eu confrontei essas pessoas no erro. E tem pessoas que não querem ser confrontadas no erro, né? Eu me refiro profissionalmente. Na verdade, o brasileiro que sai do Brasil e vem para a Alemanha, a gente está muito surpreso com as atitudes e comportamento deles. Eles chegam aqui, eles se acham que são os poderosos, né? Eles podem tudo, eles fazem tudo. Eu estou surpresa com o comportamento de cada um, como vem de lá para cá, como eles se mostram quem realmente são. No Brasil são santos e aqui eles se mostram quem realmente são. Eu estou muito surpresa com os brasileiros. Surpresa no quesito Maldade. de Maldade, de fazer o mal. É por isso que eu estava falando agora, meu amor. Querer o mal para as pessoas. É por isso que eu estava mencionando agora há pouco que o Brasil está em 20º lugar no quesito solidariedade. Em contrapartida, a Alemanha está em 70º lugar. Só que nós não encontramos no brasileiro aqui na Alemanha o companheirismo. Eu vou salientar novamente. Não estou generalizando. Domínio territorial não é sobre lugar. Domínio territorial é sobre pessoas, é sobre caráter. E neste domínio territorial em que nós estamos, diariamente, né, nos esforçando para dominar o lugar pelo qual Deus nos colocou, nós vamos encontrar pessoas boas, vamos encontrar pessoas más, e em todos os lugares nós vamos encontrar, né? E é bom sempre salientar que não são todos, existem brasileiros aqui que são abençoadíssimos, abençoadíssimos. Eu gostaria que você comentasse aí, deixasse nos comentários, se você vive na Europa ou qualquer outro lugar da Europa, se você tem essa mesma dificuldade com patriotas que eram para ser unidos, um ajudar o outro, mas não é o que acontece na prática. Então, como eu mencionei, domínio territorial não é sobre lugar. Domínio territorial é sobre caráter. Então essa é uma cutucada que eu gostaria de dar nos brasileiros aqui na Europa. Nós estamos buscando perfeição, não estou criticando, e sim um desabafo, né?
e ao mesmo tempo uma senhora cutucada, uma senhora cutucada nos brasileiros que vêm aqui para a Alemanha. Sejam bons, sejam pessoas que estendem a mão, pessoas que ajudam, porque na prática não vemos isso, na prática vemos um querendo puxar o tapete do outro e muitos brasileiros dando um mau testemunho na sua área de trabalho. É como eu falei, nem tudo é perfeito. E não é sobre também passaporte, né? É sobre liberdade de você estar num lugar em que você pode caminhar nas ruas de cabeça erguida. Você tem uma casa, você tem uma conta no banco, você tem um trabalho. Então, tudo isso nos alegra muito, né? Queria falar alguma coisa, amor? Não, a única coisa que eu queria falar é, às vezes eu fico pensando que um dia a gente vai voltar, né, definitivamente para o Brasil, se Deus quiser, veja a hora de voltar. E e eu fico pensando quando eu encontrar esses brasileiros daqui, quais são os comportamentos deles, qual são a reação deles quando virem a gente, saber a forma que agiram, como age, como era e como são, porque no Brasil são uma coisa, em todos os lados, né? Em todos os sentidos, em todos os lados. Então eu fico pensando qual será o comportamento deles, como eles vão agir, porque é decepcionante. É como eu mencionei agora, que o domínio territorial não é sobre lugar, o domínio territorial é sobre caráter, né? Mas eu cresci, aprendi, eu cresci aprendendo que ser a diferença é você fazer a diferença, é você ser diferente. Não é você ser melhor do que alguém, é você ser diferente, fazer as coisas diferentes. Então... E aí vem a parte difícil, né? Que temos que perdoar 70 vezes 7 e amar o inimigo. Perdoar é só para corajosos, né? Perdoar é só para corajosos, não é qualquer um, né? Mas enfim, saímos do consulado de Berlim, estamos no coração de Berlim, como vocês podem ver aí nas imagens, esse lugar extraordinário, né, que é a Alemanha. E é o lugar que nos abraçou, é o lugar que nós honramos, né? Caminhamos dentro da lei, andamos dentro da lei, porque queremos andar de cabeça erguida. Mas por mais que o Brasil, não sei como está, deve estar enfrentando situações difíceis, mas não tem como o nosso país. Por mais que seja bom, a vida financeira, tudo que for de melhor, não tem como o nosso país. A alegria que foi pisar no consulado de Berlim, porque na nossa consciência nós estamos pisando num pedacinho do território brasileiro, né? Então o Brasil pode ter N problemas, N adversidades, questões políticas, questões sociais, mas ainda assim é o Brasil. É um lugar que nós amamos e é sempre uma alegria encontrar um brasileiro, é sempre uma alegria ter esse contato, né, com essas pessoas que têm a raiz do Brasil. Então, nosso objetivo hoje foi
compartilhar aí com vocês um pouquinho da nossa vida. E agora você também já sabe o que nós fizemos aqui na Alemanha, né? Além de termos um chamado evangelístico, nós temos um chamado secular também, né? Porque é do nosso trabalho aqui na Alemanha que sai os recursos para a obra de Deus, né? Então nós trabalhamos para isso, não vivemos nas costas de membros, discípulos, não vivemos sobre influência nenhuma, porque quando eu me converti ao Evangelho, eu deixei bem claro, né, que eu queria ser diferente, eu queria fazer a diferença. E em meio a um mundo caótico, a gente se esforça, nós nos esforçamos para fazermos a diferença. É isso, meu amor. É isso aí. A Alemanha não é lugar para você fazer o que você faz ou fazia no Brasil. Aqui a Alemanha é ordem. E se não andar na ordem, é problema. É problema. Então, por isso que nós caminhamos de cabeça erguida e sempre buscando fazer a diferença. Nós vamos continuar nossa caminhadinha aqui e daqui a pouco eu retorno e finalizo o nosso programa de hoje. E daqui encerramos o programa dessa semana, Domínio Territorial. Mais uma vez, eu peço, como um brasileiro, para outros brasileiros, se ajudem uns aos outros, porque muitos esquecem, muitos que vêm para a Alemanha, eles esquecem que a vida é um sopro, que a qualquer momento pode acabar tudo. Então, sejamos unidos e ajudai-vos uns aos outros. Não é isso, pastora? É isso aí. Então, até a nossa próxima programação. Domínio territorial não é sobre lugar. Domínio territorial é sobre pessoas, sobre caráter. E um dia vamos embora. Mas queremos deixar um legado, deixar uma história. Porque toda a história que nós estamos construindo aqui, ela vem sob uma base de muito esforço e muita luta para sermos pessoas melhores. E conseguimos chegar aqui na Alemanha e vamos sempre dar o nosso melhor. Portanto, medite em tudo que foi dito na nossa programação de hoje. Brasileiro tem que ser a diferença. Portanto, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Vocês são top. Tchau, tchau. Tchau, tchau.